Ele é um padre judoca e que ensina crianças carentes a lutar. E com isso aprender também a lutar pela vida. Eu vou começar com o padre Reginaldo de Freitas. Padre Reginaldo. Chegou, já instalou aqui o seu microfone. Gostei de ver. Parabéns. Você é da onde, padre? Sou de Nazaré. Nazaré das Farinhas, chamada, né? Nazaré das Farinhas. Que é uma cidade que é ao lado de Feira de Santana. Ou não? Fica um pouco distante, fica mais perto da ilha de Itaparica, Salvador e tal, essa região toda. Porque o Bira acha que todas as cidades do mundo, inclusive Oslo, na Noruega, fica ao lado de Feira de Santana. Feira de Santana. Você é mais ligado à Caatinga, assim, essa região da Caatinga. Tá? O Bira é muito chegado à Caatinga também. Catingueiro? Catingueiro. Como é que... Você, quando era criança, já queria ser padre? Não. Eu pensava em ser 4 coisas. Né? Quer saber? Claro, você não ia perguntar. São coisas totalmente diferentes, né? Eu pensei em ser baterista. É uma loucura ficar lá. Ser baterista. Mas isso é uma tentação passageira. Eu aprendi um pouquinho bateria, né? Inclusive eu comprei uma bateria e tal. Depois eu tinha vontade de ser caminhoneiro. Loucura para ficar no caminhão ali e tal, nas estradas. E depois policial. Opa. Tinha vontade de ser policial. Pegar arma e tal. Um soldado. Quer dizer, você é jesuíta, não? Não. O jesuíta que é um soldado, né? Eu sou secular, soldado de Deus, né? Soldado, mas o padre também secular é um soldado de Deus, né? E aí, de repente, depois disso, teve outra ainda? Terceiro, ser padre, né? E, inclusive, a minha vocação começou... Teve um padre aqui, você lembra que ele publicou um livro, Halloa, não sei o que, Halloa. Aqui? Aqui, ele esteve aqui, padre Edmilson, sim. Ele foi o responsável pela minha vocação, que fez aqueles livros pornográficos, então, alguma coisa assim, que... No fundo da Halloa, padre Edmilson, ele foi lá da minha terra e... Eu era coroinha. Mas ele deixou de ser padre? Não Continua. Não, eu lembrava... Publicou aqueles livros lá no fundo da Halloa. E outros. Ele é perto lá da terra de Bira, Castro Alves. O Bira é de Castro Alves? Não, Bira é Feira de Santana, né? Bira é Feira de Santana. Mas Castro Alves fica quase perto. Ao lado de Feira de Santana, claro. Mais ou menos. Caatinga também. E você como é que de repente resolveu ser padre? Como é que foi? Bem, quando eu tinha 8 anos... Esse chamado. Mais ou menos, eu entrei no Clube dos Coroinhas. Mas a intenção era mais estar na igreja, olhar as meninas já desde cedo, assim. Clube dos Coroinhas. E nessa fase da adolescência, chegando na adolescência, depois chegou esse padre Edmilson, e me convidou. Eu era meio tímido, magrinho e tal. Começamos a fazer alguns encontros. Aí eu fui para o seminário de Amargosa, seminário menor de Amargosa, e lá, em 1980, eu comecei a frequentar o seminário e de lá para cá. Mas com que idade você tinha quando recebeu esse primeiro chamado, esse impulso, assim? 8 a 9 anos de idade. Você... Bom, mas depois... Eu entrei no seminário com 17, 17 anos. Nesse intervalo, com 14, 15 anos, você seguia como coroinha, não? Não, nesse intervalo eu trabalhava frequentava a igreja, mas trabalhava numa boutique. Vendia roupas, né, e tal. Trabalhando na boutique. Chegou a namorar, chegou a ter namorada, na minha fase da adolescência, sim, né? Paquera, não chega namorado, porque namorado é uma coisa mais profunda, uma coisa mais... Uma pergunta indiscreta. Chegou a ficar com alguém antes de não, ser padre? Ficar é uma coisa muito nova, né? Moderna. No meu tempo, na minha adolescência,
Era uma paquera e tal. Mas a paquera tinha a mesma, vamos dizer, profundidade que o ficar, ou não? Claro que não, né? O ficar, não? o jovem de ficar hoje é uma noite... Assim... Quer dizer, então você mais claro, porque realmente não vejo... Não vejo mal nenhum nisso, que é isso. Você já foi, quando você entrou no seminário para ser padre, você foi virgem? Sim, sim. Ai, que bonito. Quer dizer, esse chamado foi um chamado, olha, chamado mesmo, né? Não tem jeito. É mais do que uma vocação, quer dizer, é vocação, mas é um chamado que leva um rapaz a ir ser padre. Porém, bastante, exige muito, né? Claro. Exige muito. Claro. Mas eu fui virgem, sim, fui virgem. Maravilha, parabéns. O que é? Você vê como é curioso, não é como o apelo do sexo, né, é tão forte, graças a Deus, né, aliás, inclusive, que às vezes as pessoas não entendem que o fato de você ser padre é uma oferenda que você faz, é um sacrifício no sentido de sagrado ofício, né? Pode ter certeza. Não é? Agora, de repente, você foi aprender a lutar judô, como é que foi isso? Em 84, eu fui para o seminário de Ilhéus e lá tinha uma Tina, que foi a minha sensei, né, que agora atualmente ela está nos Estados Unidos. Então precisava, o seminarista, ele precisa praticar um esporte, né? E aí foi implantado no seminário de Ilhéus o judô. O judô, vôlei, assim, futebol, futsal, basquete. Tinha isso aqui. Basquete não. E aí optei pelo judô. O judô, justamente com outro seminarista. Tem outro padre também, padre Neivaldo, que é judoca também, atualmente ele é da paróquia de Iaçu, fica lá Caatinga também, de Assés de Amargosa. Agora, e o que atraiu você no judô? Quando é que você viu o judô assim pela primeira vez? Em filme? Não. Competições? Eu era uma pessoa, um adolescente muito impulsivo. Então eu achei que o judô era uma maneira de gastar um pouco as minhas energias e tal. É um esporte que você tem um contato com o outro, que você luta e tal, que você tem um combate. E aí, foi por aí. E quando é que você começou a ensinar? Que eu achei essa ideia fantástica. A ensinar, eu estou vendo que tem 3 meninos ali e uma menina, ou são 2 meninos e uma menina? Não estou vendo por causa da câmera. Ah, uma menina, a menina como é que se chama? Lídia. Lídia, isso. E Lídia. E os meninos, você como é que chama? Cláudio. E aqui na frente? Davidson. Que idade você tem, Davidson? 14. Cláudio tem quantos? 17. E Lídia? 13. Lídia é da onde, Lídia? Da Bahia, Salvador. De Salvador. Vocês dois também? Salvador. Olha, a verdade, ela nasceu em Santo Antônio de Jesus, é porque é interior, né? Santo Antônio de Jesus. A carinha dela. Salvador, Santo Antônio de Jesus, diga logo. Diga logo, menino. Santo Antônio de Jesus, melhor lugar, melhor interior. Maravilha. Agora, a Lídia tem um sorriso que ela não precisa nem de judô, né? Porque desarma qualquer um. Sorriso lindo. E você aí, como é que começou a ensinar? Como é que foi isso? Eu fui, assim que eu me ordenei, me formei para padre em 87, fui enviado para uma cidade chamada Ubaíra. E lá, tinha, o salão paroquial tinha uma área, os tatames não eram assim, era de negócio assim de capim, negócio. Consegui uns tatames, através do padre Neivaldo, que também pratica judô, consegui os tatames e convidei, falei na igreja, olha, eu pratico judô e tal, se tiver algum adolescente, alguma criança que deseje praticar o judô, então eu estou aí. Mas o judô, comecei a ensinar, depois eu passei 5 anos nessa cidade e fui para Salvador para terminar meu curso de filosofia e fui para a paróquia da Penha, não, fui para Arembepe, região de Arembepe. Arembepe, isso. E lá passei 3 anos em Arembepe, fiz um concurso para ser capelão da Marinha, aquela vocação de ser militar. E fui para a Marinha, fiquei 1 ano na Marinha, no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro. Chegou a viajar em navio de guerra, como é que foi? Fiz viagens, assim, pela Bahia,
lá, como é que se diz? No Rio de Janeiro mesmo, naquela região lá. Bahia Guanabara. E Bahia Guanabara, sim. E você, agora voltando, quando você foi para essa primeira paróquia, depois de ordenado, Sim. como é que era o nome da paróquia? Ubaíra. Hein? Ubaíra. Ubaíra. Quando você ofereceu para dar aulas de judô para as crianças, qual foi a reação dos seus paroquianos? A princípio, né? Olha, em todas as paróquias que eu passei, a princípio, um padre praticar judô, porque às vezes as pessoas acham que evangelizar é só pegar a Bíblia, ou então catecismo e pronto, né? A gente pode falar de Deus na dança, na arte, no judô. Você pode aproveitar isso para ajudar as pessoas. E eu vi... No judô com calma, né? Sim. Não enquanto está quebrando o braço do adversário. Meu irmão em Cristo. Não chega a ser assim, né? Claro que não. Mas o judô para criança e adolescente é mais um judô, não é um judô mais... É muito mais preocupado com o lado espiritual também. Espiritual, social. Todas essas artes marciais, né? Porque orientais. eu vi o seguinte, os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, eu tenho 9 irmãos, os homens, no caso, né? Meu pai praticava esporte, foi treinador de futebol lá, ferroviário, lá em Nazaré. Então eu vi que o esporte, nenhum dos meus irmãos usaram drogas, são homens integrados, são casados e tal. Eu vi assim, poxa, o esporte vai ajuda as crianças e adolescentes a se afastar das drogas e outras coisas. Então, foi por aí. Você quantas crianças já tirou da rua? Eu não posso, não sei assim dizer. Mas por exemplo, na Penha, quando eu fui padre da Penha, o que mais me motivou a praticar, a colocar o judô na Penha, paróquia da Penha, lá na Ribeira, foi exatamente um monte de crianças cheirando cola. Na Ribeira, não sei agora, né, mas na época, um monte de crianças cheirando cola. Eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Eu não posso... Uma criança lá, às vezes me acordou tarde da noite, assim, a criança com um vaso de cola, rapaz, uma situação assim, eu chorei. Eu tenho que fazer alguma coisa. Bonito isso. Tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar. Aí nós começamos lá, o judô na Penha, tinha aquela razão ali perto dos alagados, e nós começamos. Aí eu percebi que aquelas crianças lá, descamisadas, entre aspas aqui, né, elas, nos campeonatos, elas davam um show nos Parmalat lá, nos riquinhos, dos colégios ricos lá, então é por aí. Mandavam ver, né? Nós estamos falando aí de um trabalho feito com centenas de crianças. Atualmente nós são 350 crianças e adolescentes. São campeões. Parabéns, padre, realmente. Agora, você está vendo que está um tatame montado aqui, aliás, de uma forma muito inteligente, porque a Kelly, pela parte de trás, ela colou todos para facilitar a montagem. Eu até elogiei já a ideia da Kelly, não é, Kelly? E eu queria que você fizesse uma demonstração. Inicialmente havia a ideia dos meninos fazerem a demonstração, mas eu preferia que você fizesse com eles, inclusive para a gente ver como é que é o princípio da aula, sabe? Qual é a técnica que você usa? É possível? Posso lhe pedir isso? Pode sim, tudo bem. Então, meninos, vamos... Deixa eu tirar o seu microfone aqui e passamos a trabalhar com o boom, ok? Traz o meu kimono. Cadê? Eu vou Pode usar fazer. só a parte de cima do kimono, né? Tá ótimo, claro. Agora, um padre forte desse não precisava nem de judô, né? Pega o pecador. Aliás, esse negócio do São João Batista, às vezes, batizava à força, né? Pegava o cheio e jogava dentro d'água mesmo. Tá batizado, bah! Se arrepende? Era uma proposta, né? Convertei-vos e credes no Evangelho. Mais voltada assim para esse lado. Então vamos ver o que a gente faz. Esse cinto é faixa... Faixa preta. Faixa preta. Segundo Dan. Brinca com ele. Brinca.
As pessoas vão ao seu confessionário? Vão se confessar com você também? Sim, sim. Sem medo. Sem medo, né? Olha, Skate. Hey. Qualquer técnica pode aplicar. à vontade, à vontade. É seu. O tatame é seu. Isso. Vamos começar com Tamoinagi. Só que ele saiu do... Mas como... Sorvete surikomigoshi. Kataguruma. Agora, para mostrar que eles aprenderam bem a lição, eu queria que eles aplicassem um golpe em você. Aprenderam direitinho, né? Tem algumas técnicas também de defesa pessoal e tal. Por exemplo, Por exemplo, um murro. Alguém quer dar um murro no padre? Você se defende e... agora, padre Reginaldo, ao contrário, se o padre quer dar um murro na pecadorazinha ali, como é que ela se defende? Deixa eu ver. Um chute, pode ser. Um chute. Vamos lá, deixa eu ver. Nas costas, né? Você quer me derrubar por cima de Olha o você. jeito, é, claro. Tudo bom. Segura aí. Maravilha. E você? Qual é a defesa? Do chute também. Do chute, posso dar um Cadê? chute? Deixa eu ver. Pega leve. Mas comigo ou comigo mesmo? É claro com você. Esse golpe, se ele leva adiante, é uma dor para coisa de 3 meses. Obrigado, muito obrigado. Parabéns. Olha, Padre Reginaldo, parabéns, parabéns por todo o seu trabalho, pelo seu empenho e por essa integração que você consegue com esses jovens, que além de tudo é comovente. Eu conversei com o Padre Reginaldo de Freitas e com seus 3 alunos aqui, parabéns também aos 3. Daqui a pouco a gente volta.